Bom, já quero começar dizendo que eu estou super feliz de estar aqui com todos vocês e com todos vocês aqui nessa plateia para falar de um tema que é fundamental para a gente avançar nessa conversa, né, sobre transição climática, que é a bioeconomia. Eu, como bióloga e comunicadora, acredito que ela é um eixo importantíssimo nesse processo de descarbonização do planeta, com um papel fundamental para um crescimento inclusivo e resiliente. Porque, na verdade, gente, quando a gente fala de bioeconomia, a gente não está falando só dos produtos que vêm da floresta, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de cultura, a gente está falando de possibilidades de construir uma economia que valorize quem sempre cuidou dos territórios. E se a gente não se esforçar para que essa transição seja, acima de tudo, justa, né, gente, a gente vai correr o risco de replicar o sistema atual, o modelo atual, que avança ainda mais as desigualdades e a perda da biodiversidade. Só para a gente ter uma ideia, a Amazônia detém de 10% dessa riqueza, e isso significa que a gente tem um potencial imenso para liderar o crescimento e a evolução da bioeconomia. E é por isso que a gente está aqui, né? E eu quero agradecer vocês por disponibilizarem o tempo para participar dessa mesa. E eu quero começar com a Mirela, que... Um minuto, aqui. Mirela, recentemente foi lançada a Estratégia Nacional de Bioeconomia, né? Que, em tese, define o que ela é, né? Um conceito para ela e melhora a regulação. A WRI Brasil defende que a prioridade é a bioeconomia bioecológica ou a socioeconomia. Você pode esclarecer para a gente a diferença das duas e por que é mais interessante focar na socioeconomia? Com alegria. É importante a gente discutir conceito. O conceito mais amplo da bioeconomia, ela contempla 3 frentes ou setores. O primeiro é a biotecnologia, o segundo está ligado à biomassa, e o terceiro ele está ligado à cadeia de produtos da biodiversidade. É nesse último que o WRI presta atenção. Por quê? Conforme os nossos estudos, a gente identifica que somente as ações feitas com boas práticas para a transição energética ou para acelerar a produção agropecuária não são suficientes para a gente garantir uma transição para uma economia de baixo carbono de forma eficiente, tá? A sociobioeconomia, ela traz uma resposta muito prática, rápida e eficaz para isso. Por quê? É justamente nela que a gente concentra o menor impacto possível no meio ambiente, ou seja, é uma prática de muito baixa emissão de carbono, e, ao mesmo tempo, ela tem altíssimo impacto social. Tá? Então, o que é sociobioeconomia, né? Falando numa linguagem que todo mundo possa compreender e acessar. Ela é uma economia que depende de conservação, manejo e restauração de ecossistemas, e ela é altamente intensiva em trabalho. Ela gera milhares, centenas de milhares de postos de trabalho. Ela ainda é invisível para os sistemas econômicos, estatísticos, financeiros. Então, dar um olhar, um foco para a sociobioeconomia, né, que é o pilar ou a frente, ou o setor que a gente entende como mais eficiente para uma transição para uma economia de baixo carbono, tem esse valor. Eu quero me apoiar um pouco em dado também. A gente lançou em 2023 um estudo, que é a Nova Economia da Amazônia, que é onde a gente mapeou 13 cadeias produtivas da sociobiodiversidade. A gente sabe que são centenas, infinitas, né? A gente pegou 13 produtos da biodiversidade. Como vocês conhecem, tem cacau, tem açaí, tem uma série de giroba, uma série de outros. Pegamos 13 somente. E com esse estudo, a gente conseguiu contabilizar uma contribuição de 12 bilhões de reais para o PIB brasileiro. Então, ela existe, essa economia, ela só não é visível, contabilizada. A gente fez outros módulos de atualização, incorporando mais produtos da cadeia, a gente já chega no número de 40, mais ou menos. Então, constantemente, a gente está aprimorando métricas, fazendo elegibilidade, né, para que isso apareça. A gente também trabalhou numa modelagem, olhando até 2050, a partir desses 12 bilhões, né, de reais que a gente contribui para o PIB brasileiro. E se a gente
olhar estrategicamente alguns investimentos desnecessários, alguma infraestrutura que precisa ser aprimorada, ou até alguma política pública, a gente projeta um incremento de 34 bilhões de reais só oriundos, né, da sociobioeconomia até 2050. Então, é muito promissor. E lembrando sempre, gente, sociobioeconomia é aquela que ela tem como base a biodiversidade, mas ela é liderada por comunidades locais. A própria produção e consumo, na sua maioria, ela é feita localmente. Por isso, tão baixo impacto na emissão de carbono. Obrigada. Falando dessa perspectiva, então, né, local, eu vou perguntar agora para a Samela, como que a gente consegue traduzir a perspectiva indígena em direitos garantidos, né? Sendo que, dentro dessa legislação da bioeconomia, a gente precisa, para além do reconhecimento cultural, que a gente tenha uma proteção desses territórios e depois uma repartição justa do que isso gera, né? Então, como que você consegue ver isso? Obrigada, Jéssica. Obrigada, pessoal. Gente, eu venho de uma associação de mulheres indígenas que vive, basicamente, da venda e da produção do artesanato. Então, toda a minha vida, toda a minha história, toda a minha existência, a gente sempre viveu da floresta, das sementes e do que ela trazia para a gente. Tanto quanto a semente é germinada, ou tanto quanto a semente vira artesanato, ela gerou para a gente algum tipo de resultado. Então, esses termos que vocês falam, sociobioeconomia, bioeconomia, biodiversidade, são termos que, para a gente, eles existem de forma diferente. Sociobioeconomia é o que a gente já faz nos nossos territórios. Desenvolvimento, para a gente, se faz com envolvimento, e envolvimento direto das comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas que existem dentro dos nossos territórios, né? Então, a gente sempre se deu conta e sempre esteve com pessoas ou com organizações ou com empresas que quiseram ou querem, de alguma forma, explorar os nossos territórios sem o envolvimento dos povos indígenas e populações quilombolas, ribeirinhas, beiradeiros e tradicionais. E, para a gente, Jesse e pessoal que está assistindo o Global Cities, é essencial que todo esse desenvolvimento, que todas essas ações de sociobiodiversidade, sociobioeconomia, bioeconomia, elas se façam com envolvimento direto dos povos indígenas e comunidades ribeirinhas e quilombolas, né? A gente precisa respeitar a Convenção 169 da OIT, que garante, né, a consulta livre, prévia e informada para esses povos. E essa consulta livre, prévia e informada, ela precisa ela precisa ser feita com uma iniciativa da comunidade, da aldeia, dos povos que estão ali diretamente impactados, e não da organização e não da empresa que quer ali explorar aquele território. Então, é muito legal que a gente fala sobre todo esse potencial que os nossos biomas têm, que a Amazônia tem. Mas isso também se deve de agradecimento ou aos povos indígenas, porque a gente manteve a floresta de pé todo esse tempo para que agora todo mundo esteja de olho, né? Agora queiram vender a Amazônia para os Estados Unidos, mas quem manteve ela de pé? Povos indígenas e comunidades ribeirinhas tradicionais. E isso tem que ser levado em consideração. A galera fala, os povos indígenas são um empecilho para o desenvolvimento do Brasil, porque eles não querem que explorem os seus territórios. Claro que não, da forma que está acontecendo, não. A gente quer que os nossos territórios eles mantenham o nosso saber sagrado tradicional. Nossos encantados, os nossos rios, as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos anciãos, os nossos pajés e as nossas magés. E que tudo que for acontecer lá, aconteça com envolvimento, consulta livre prévia informada. Eu acredito que é isso. Obrigada. Diva, né, gente? Ainda nessa perspectiva desses termos que a gente utiliza, muitos setores ditos os que mais contribuem para as emissões de gases de efeito estufa no Brasil têm se apropriado do discurso da bioeconomia para legitimar práticas predatórias, né? E aí eu vou trazer a pergunta agora para o João. Você, como uma liderança em bioeconomia, empresário na região amazônica, entende que o desmatamento zero e a gestão da conservação podem gerar mais riqueza do que o modelo econômico atual, né? Como e por que a gente mantém, então, o modelo atual? Olá, Jéssica. Obrigado pela pergunta. Eu só tenho 3 minutos, né? Uns 4, vai.
uma pergunta como essa, mas é óbvio que modelos alternativos ao que está aí tendem a ser mais interessantes. Se você olhar o processo de desenvolvimento na Amazônia, o modelo que está agora, ele inicia mais ou menos na década de 70. E o que é resultado desse modelo, em termos macroeconômicos, do ponto de vista social também, é violência, é concentração de riqueza, os índices de qualidade humana, de qualidade de vida abaixo da média nacional. Então, você tem comprovadamente um sistema que serve a objetivos talvez mais nacionais, mas não serve aos objetivos locais. São modelos concentradores de renda que precisam do desmatamento para se realizar. Quando você olha, do ponto de vista assim, da economia ecológica, você olhar uma monocultura e uma floresta toda conservada, você analisa do ponto de vista, por exemplo, da massa, do que tem ali em termos de energia, massa e energia, né? Tem muito mais na floresta. Tem muito mais na floresta do que numa monocultura. Mas nós não desenvolvemos o nosso modelo tecnológico de exploração dos recursos naturais voltados para realizar esse valor que está colocado na floresta. A gente desenvolveu modelos que dependem de escala e de uniformidade. Nós não temos tecnologia para lidar com a biodiversidade, com a maravilha que existe em termos de valor agregado e valor nesses produtos. Nem os sistemas de industrialização, nem os sistemas de comercialização, tudo ainda está muito próximo da estaca zero nesse sentido. Essa estrutura que nós temos atual de remover a floresta e domesticar as espécies, tanto animal como vegetal, é algo que começou há muito tempo atrás na civilização humana, então é algo que nós temos resolvido, né, do ponto de vista tecnológico. E a gente precisa reaprender, revisitar as populações tradicionais, reinterpretar esse conhecimento que existe nas populações tradicionais locais, traduzir isso em tecnologia e implantar um novo modelo. Então, é algo, nesse momento, a gente precisa compreender que isso é um processo, no mínimo, de médio e longo prazo. Mas é totalmente viável. Por outro lado, a gente tem grandes oportunidades, mais em termos de nicho, de oportunidades em termos de nicho, para uma economia prosperar nesse sentido, mas para a gente tornar isso uma economia pujante realmente, é algo que precisa de uma estruturação tecnológica, institucional, e aí eu abriria um leque aqui que vai mais do que 3 minutos. Mas espero ter contribuído com a visão. Obrigada. Bom, gente, a gente tem aqui a Marcele, eu vou trazer agora um pouco mais para a perspectiva das cidades, que inclusive representou as vozes da juventude na COP30, né? E aí eu queria pensar como que a bioeconomia, né, pode trazer os jovens para esse contexto, para participar desse processo desde o início, e como que a gente pode avançar nessa agenda da juventude periférica, nesse contexto de COP31. Boa. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, mas eu queria começar dizendo que esse Rio de Janeiro não é o meu, tá? Eu sou de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e eu queria convidar todo mundo a conhecer tanto a Zona Oeste quanto a Baixada Fluminense, já que vocês vão ficar mais uns dias. Sai da Zona Sul para conhecer o Rio de verdade. Vamos lá. Eu tive essa honra e um privilégio enorme de, no último ano, estar trabalhando com juventudes do Sul Global, sejam juventudes indígenas, quilombolas, periféricas, urbanas, rurais, de diferentes partes do mundo, do Sul Global, do Norte Global, e isso me trouxe uma reflexão muito profunda sobre temas que eu não conhecia, porque o tema que eu conhecia era o racismo. Eu conhecia o racismo ambiental e conhecia que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro demorou 60 anos para implementar um parque no meu bairro. Parque este agora implementado, Parque Realengo Suzana Naspolini, e que muda e melhora a qualidade de vida no meu território. Então, eu conhecia isso e foi a partir daí que eu entendi que eu morava na Mata Atlântica, porque antes eu não sabia.
Inclusive, antes, eu também não sabia o que era COP, conferência, não sabia o que era bioeconomia. Tudo, para mim, chegou a partir da dinâmica do impacto. E eu acho que é essa a resposta. O que as juventudes sentem primeiro? Sentem o impacto. Seja da onda de calor, seja da enchente, sentem a insegurança alimentar, sentem a escola que está superaquecida e falta, né, água ou cancela a aula, sentem o dia a dia ser afetado por decisões que nós não tomamos. E eu acho que esse é um pouco o cerne da questão quando a gente discute, seja bioeconomia, seja adaptação, seja perdas e danos, ou qualquer outro termo que é técnico, mas que fundamentalmente fala da nossa vida, da vida das pessoas e principalmente das gerações do presente e daquelas que virão, né? Pensando em adolescentes, em jovens, em crianças. Então, eu não só acredito, como tive a oportunidade de ver no último ano, como nós estamos muito bem mobilizados e obrigados. O que é que nos falta? Nos falta financiamento, nos falta a oportunidade de poder contar a nossa história sobre o nosso ponto de vista e, principalmente, nos falta coragem para poder ocupar espaços e talvez desocupá-los quando estiverem contando histórias que não nos pertencem e que a gente sabe que é balela. Histórias essas que muitas vezes vêm de autoridades, de entes governamentais, de empresas, e que não contam com os dados aquilo que está sendo feito com cuidado, mas sim contam uma história alinhada ao desenvolvimento econômico que não desenvolveu nada para nós. Então, por que a gente vai continuar corroborando com isso? Eu acho que tem um lugar de construir e de se manter sempre construindo o próprio multilateralismo, né? A defesa da Organização das Nações Unidas, porque é a arquitetura da cooperação internacional que a gente tem, mas entendendo que reformar isso é urgente para todos nós, principalmente para a nossa geração. Porque senão a gente vai continuar repetindo discursos prontos que não vão ter território, não vão ter cara, não vão ter cor e não vão se sustentar. Porque o que sustenta também a bioeconomia é quem fez ela no território por tantos anos. É por isso que ela se sustenta na academia, no meio empresarial e enquanto uma economia possível. E aí eu queria finalizar dizendo que romper com uma ideia de desenvolvimento econômico que é exploratória também é um assunto cultural, e é por isso que está aqui no Global Citizen. Uma das coisas prioritárias que a gente precisa fazer, e acredito nisso fielmente porque é o que eu vi no meu território, é entender que nós precisamos de uma mudança de cultura. Existe uma cultura que é de destruição e que é de individualização dos processos, onde o problema é sempre do outro e não seu, e onde venderam uma ideia de mudança climática que era do urso polar lá na geleira. Então, romper com tudo isso é colaborar com bioeconomia, é valorizar o que vem do território e é entender que nós temos muito mais a fazer do que parece, porque às vezes a gente não está com a caneta na mão, mas a gente pode estar com a mão na terra, com a mão no território. Isso tem um impacto imensurável, porque isso muda a cultura do lugar onde a gente está. Pelo menos mudou no meu. E eu sou muito orgulhosa por isso. Obrigada. Gente, não dá, né? Ficaríamos ouvindo horas, mas não temos tempo. Gente, já vou pular para a última pergunta, mas vai ser uma pergunta geral para todo mundo, já que a gente trouxe essa perspectiva da COP31. O que a gente pode pensar, então, que ainda dá tempo de fazer nesse contexto financeiro, nesse contexto dos governos, para a COP31, mas assim, que dá para fazer agora? Vamos seguir a mesma ordem, mas uma respostinha bem curtinha, por favor. A gente está num momento super positivo para a bioeconomia no Brasil. Acho que vocês já citaram aqui a Estratégia Nacional de Bioeconomia. E também no multilateralismo global. O G20, em 2024, trouxe bioeconomia, trouxe princípios de alto nível que a gente está desenvolvendo, ajudando o chamado Bioeconomy Challenge, que é uma iniciativa que está transformando em ação prática e concreta, mensurável e escalável, o que é bioeconomia para o mundo. Então, a gente vai ter a chance de se conectar com os jovens, Marcele, da República Democrática do Congo, da Indonésia, da Colômbia, todos os países que têm floresta tropical e têm e praticam bioeconomia na sua diversidade de povos e de cadeias de valor. Então, prestem atenção, acho que para a COP 31 e 32 também, eu colocaria ali minha atenção no Bioeconomy Challenge para a gente levar essa agenda unida e mais forte, cada vez mais. Perfeita, Samela. Então, eu venho de uma experiência de 4 COPs, desde a COP 26, e cada uma dessas COPs eu presenciei um momento diferente dentro da COP. Uma de um governo totalmente autoritário, outra de uma COP de transição e outra de uma COP de um governo que apoia e assim sucessivamente.
E eu acredito que o que a gente precisa mudar para essa COP instantaneamente é parar o genocídio que acontece dentro dos territórios indígenas, que é assinado no Congresso Nacional, gente. Porque não adianta a gente falar sobre mudanças climáticas, sobre transição energética, sobre o Brasil ser uma potência climática, se aqui na nossa casa a gente mata os povos indígenas e os povos que protegem esses territórios. Quer dizer que em Dubai, no Egito, em Glasgow e na Turquia, a gente vai falar que está tudo bem, enquanto dentro dos nossos territórios, nossos parentes continuam sendo assassinados em nome do território, em nome de manter a floresta de pé. A gente está na Mata Atlântica. E existem povos aqui dentro desses territórios que estão em conflitos com fazendeiros, com grileiros, que assassinam nossos povos todos os dias. Então, não adianta a gente colocar uma venda nos nossos olhos e falar bonito na gringa, e aqui a gente tapar os nossos olhos também e continuar votando em pessoas que nos assassinam com uma caneta todos os dias. Então, eu acho que a gente precisa fazer o dever de casa para quando chegar lá quando chegar na COP31, a gente realmente falar do que está acontecendo e não falar da hipocrisia que nós estamos protegendo, e, na real, a gente está vendendo os povos indígenas em troca do lucro. Obrigada. João? Bom, eu vou fazer 2 pedidos. Rapidinho. Um é alinhando aqui com o que a Mirella colocou. A conceituação de bioeconomia é muito importante, porque a gente, ao conceituar algo, as coisas na prática se desdobram a partir dali. E o conceito de bioeconomia nasceu lá no início do século passado, mais ou menos 1918, 20, quando um doutorando, fazendo seu doutorado, analisou a capacidade de suporte de espécies pescadas no Mar do Norte. Um cientista chamado Baranoff fez esse trabalho, e aí ele cunhou essa palavra bioeconomia, que era um assunto sobre bioeconomia, sobre economia, mas que tinha a ver com biologia, com capacidade de suporte da natureza, uma visão super ecológica. E, por outro lado, a gente tem esse termo sendo, e ao longo do século passado, ele foi tratado muito na substituição do recurso fóssil. Como qualquer coisa que substitui o que o recurso fóssil oferece, como bioeconomia. Não é que está errado esse conceito, mas se a gente resgatar o conceito original, a gente olha para uma bioeconomia mais relacionada à ecologia, e isso é importante para a gente. Então, se conseguirmos fixar esse conceito, é algo que vai gerar resultados. E um outro ponto é pensar tão importante pensar volume de recursos destinado aos desafios que nós temos climáticos, como pensar formas efetivas de fazer esse recurso chegar em quem atua de fato. Porque uma coisa é a COP acertar bilhões de dólares, algo para uma determinada agenda, e esse recurso acaba não chegando nas populações que estão ali na linha de frente, como essas 2 maravilhosas lideranças estão aqui empolgando vocês com a fala delas. Ou seja, trazer realmente o financiamento para a base. Era isso que seria um sonho, né, a gente conseguir. Obrigada. Marcele. Acho que tem uma agenda essencial para a gente discutir no contexto da bioeconomia, que é essa agenda do trabalho, do emprego e de como isso tem um impacto para a vida das juventudes, né? Então, quando a gente pensa a bioeconomia também como uma estratégia para que a gente consiga fazer com que as juventudes permaneçam nos seus territórios, por exemplo, reconhecendo seus próprios biomas, aí a gente está fazendo algo que talvez seja mais eficaz do que a própria Conferência do Clima. Mas a gente tem sorte que a COP31 vai ter também uma jovem campeã climática, que é uma pessoa que é uma agricultora familiar e que tem uma conexão muito forte com esse tema, que certamente vai nos ajudar a colocar isso não só nas mídias, mas também na centralidade do debate. Mas, assim, num país que vai ter eleição esse ano e que está trabalhando pelo fim da escala 6x1, eu entendo que a bioeconomia pode estar na centralidade dessa discussão, porque o fim da escala 6x1 também significa oferecer para os nossos jovens a oportunidade de trabalhar com algo que os conecte com o território que eles pisam. E isso nos foi negado, isso me foi negado. E eu tive que resgatar e falar em inglês para poderem ouvirem que eu só queria falar
falar do meu território. Isso, além de cruel, é injusto. E combater a injustiça e garantir justiça climática pode e deve passar pela bioeconomia, não só como conceito, mas como uma prática que garante sustento, porque é o que a bioeconomia é. Perfeita. Muito bom, gente. Gente, olha, o tempo acabou, mas eu quero agradecer Mirela, Samela, Marcela e João por compartilhar esse conhecimento com a gente. E para encerrar, eu queria deixar uma reflexão para todo mundo que está aqui, não só para quem está aqui na mesa, né? Que é quem é que está tomando as decisões sobre a bioeconomia hoje, né? Quando a gente pensa em garantir que ela não se transforme apenas em mais uma palavra de discurso climático bonito, né? A gente precisa pensar que ela precisa gerar benefício, principalmente para quem está nos territórios, né? Então, vamos colocar essa reflexão aí de quem realmente está tomando as decisões sobre a bioeconomia hoje. E, gente, é isso. A gente tem um longo caminho pela frente. Eu acho que por isso esses debates, esses encontros são tão importantes. Então, muito obrigada, Global Citizen Now, por proporcionar um debate desse para a gente. É isso.